Sobre o casamento com o viúvo, né? Eu tinha uma coisa assim dentro de mim, pessoal, claro, que Deus fosse preparar uma pessoa que não tivesse tido nenhum tipo de relacionamento conjugal, como um viúvo, se ele já estivesse casado e fosse viúvo, como aconteceu, ou se a pessoa já era divorciada, enfim. Eu tinha algo em mente que Deus poderia me preparar alguém que fosse viver uma vida nova comigo, assim, né? Que não tivesse experiência de casado. Mas Deus preparou um viúvo. E eu agradeço. Eu, com 41 anos, né? Eu decidi que a minha vida poderia, né? Melhorar, claro, melhorou. Com a maturidade de uma pessoa que já estava em um relacionamento. O meu marido, ele já havia sido casado 15 a 6 anos. A primeira esposa faleceu por causa de um câncer no seio. E ela já vinha com problemas de diabetes na época, em 2007, 2008, por aí, ela começou a ter problemas de diabetes. E ela, como eu já havia comentado em outros vídeos aqui, peço que vocês voltem e assistam. Ela era muito amiga da minha irmã, então eu e meu marido, a gente nunca se tinha se visto, nunca. Eu conhecia ela de vista, às vezes trocava alguma conversa com ela por causa da minha irmã, só que com ele eu nunca tinha visto ele. E pra ver, né? Deus nos uniu de uma certa forma, como ele quis. Mas aí ela começou a ter problemas de diabetes, depois ela teve que fazer, os rins começaram a dar problema, parou, teve que fazer transplante, implante, né, do rim, e depois ela acabou tendo um câncer e veio a falecer. Ela, assim, ela sofreu bastante em relação à enfermidade. Deus permitiu, né, levá-la. E aí a gente se conhece, depois de 3 anos e meio, a gente decide se conhecer, ele decide que ele já está preparado para um novo relacionamento. Porque até aí ele estava também esperando em Deus uma pessoa que fosse compartilhar a vida com ele, enfim. Porque ele não estava preocupado somente em casar. Porque ele tem um ministério. Ele tem um ministério de... Ele, na época ele era presbítero, hoje pastor. Hoje nós temos uma congregação, nós pastoreamos uma igreja e a gente tem um ministério. Então, assim, ele procurava uma pessoa que fosse do mesmo, né, do mesmo pensamento. Porque não adianta você estar procurando uma pessoa, você homem, mulher, está procurando uma pessoa para Deus colocar no teu caminho, se você não tem os mesmos pensamentos, os mesmos propósitos que ela, entende? Deus não vai colocar uma pessoa no teu caminho, por exemplo, você está pedindo para Deus uma pessoa que goste de viajar, uma pessoa que goste de viajar o mundo, que goste que não tenha apego com nada, né? Enfim. E se você não for essa pessoa também que goste disso, não vai dar certo. Então, desde pequena, eu sempre tive que eu queria uma pessoa que fosse... Eu não escolhia, lógico, um pastor de igreja. Eu jamais imaginaria que a gente estaria congregando, pastoreando uma igreja hoje, mas aprove Deus nos capacitar para isso. Amém. Mas eu sempre tive um sonho de casar com uma pessoa, um homem que fosse direcionado por Deus e que a gente tivesse uma vida com Deus, enfim. E foi o que aconteceu. Glória a Deus por isso. Agradeço a Deus. E assim, e ele, por sua vez, quando chegou para me conhecer, ele explicou certinho. Ele falou: olha, eu tenho o meu ministério. Então eu tenho que ter uma esposa que tenha o mesmo ministério, que tenha o mesmo pensamento, que tenha
uma vontade, pelo menos, de seguir uma vida assim. Então, assim, o que eu quero deixar de reflexão? Uma pessoa, um homem, gente, é viúvo, 3 anos e meio, solteiro sem nada, sem ninguém, né? Ele já contou o testemunho dele na igreja, ele vai contar aqui também. Eu vou ter a oportunidade de convidar ele aqui no meu canal para ele estar testemunhando, mas eu já estou adiantando aqui. Ele simplesmente esperou em Deus. Então ele foi, seguiu certinho, não saiu por aí, não fez nada de errado, até porque, como ele mesmo disse, eu estou repetindo aqui, ele tem um propósito. Então ele tem um ministério, então assim, a partir do momento que a pessoa tem uma responsabilidade com Deus, ele não vai jogar pro alto por conta de, né, coisas que vão destruir a vida ministerial dele. E como a gente vê muito por aí, pessoas que acabam de ficar sozinhas, já querem ingressar para um outro relacionamento, às vezes é divorciado, às vezes, né, às vezes tem cargo na igreja, e querem já investir em um relacionamento porque por causa da carência, porque eu tô me sentindo sozinho, eu tô me sentindo solidão em casa, a casa tá vazia. Por muitas vezes meu marido ele pensou em voltar para a terra dele, que a cidade, que é Bauru, e ele simplesmente se prostrou aos pés do Senhor e perguntou para Deus se era aquilo mesmo que Deus queria. E quando a gente ainda estava conversando, sem amizade, sem pretensão nenhuma, que eu já contei esse testemunho aqui também nos outros vídeos, eu estava com um pensamento e ele estava com outro. Então Deus cancelou os dois pensamentos e uniu, entendeu? Então, assim, mesmo que às vezes a gente não esteja pensando em algo concreto, pensando, meu Deus, o que eu faço da minha vida aqui? Eu acho que eu vou por esse caminho, eu acho que eu vou por esse. Aí Deus fala, não, eu vou fazer dar certo aqui e vou unir os dois para que possa, né, dar frutos aqui. E Deus, ele fez. Então, quando ele estava viúvo, ele ficou quietinho. Ele não ficou levando mulheres para dentro de casa. Eu também já contei esse testemunho aqui, que ele me deixou plantada na porta da casa dele, na época, né? Conversamos, ele não ofereceu um copo d'água, mas ele se sentiu mal. Eu não, eu fiquei de boa, porque eu sabia que um homem morando sozinho, receber mulheres ali. Então, assim, se ele colocar uma pessoa que ele não conhece dentro de casa, com certeza ele estaria colocando isso frequentemente. Então, isso não aconteceu. Então, assim, uma pessoa, um homem de caráter. E aí é onde eu quero entrar aqui. O porquê de você falar do seu marido que é vivo? Porque ele ficou um tempo todo sozinho ali, o tempo que Deus permitiu que ele ficasse sozinho, até chegar uma mulher na vida dele. E para chegar essa pessoa certa na vida dele, ele precisou ficar tranquilo, ficar calmo. As pessoas chegavam nele e tinha um outro rapaz que tinha se divorciado muito pouco tempo, sim, bem menos tempo que ele, já estava ingressando em outro relacionamento. E ele e os próprios amigos dele falavam: nossa, olha o fulano lá e você aí, tanto tempo que já tá viúvo aí, sozinho, e o outro já tá casado, já em menos de 3 meses que tá sozinho, já tá casado. O outro que ficou viúvo 3 meses depois foi descobrir que o outro que estava viúvo há 3 meses já estava de conversinha antes da esposa falecer, porque a esposa também tinha falecido por causa de doença. Então, assim, ele não tinha por que se explicar. Entendeu? Ele falava, não vou fazer, não vou investir em qualquer coisa na minha vida, porque primeiro que ele pensa aqui, antes, né? Eu não vou descer o meu nível de me rebaixar, de falar, nossa, olha, o que aconteceu com ele estava tão bem, de repente conheceu essa pessoa e destruiu a vida dele, ou não. Ou ele poderia ter conhecido uma pessoa que, de repente, tirasse ele desse ministério que ele ama tanto, entendeu? E ele não conseguisse mais voltar. Porque tanto que o rodeado de pessoas também
que outrora não me aceitavam de começo, não me aceitaram, porque realmente acharam que eu fosse tirar ele do ministério. Então, assim, as pessoas têm que conhecer realmente quem está andando com pessoas, vamos dizer assim, antes de você julgar, você tem que saber conhecer as intenções realmente do coração da pessoa, entendeu? Então, assim, quando ele estava viúvo, Deus já estava preparando uma pessoa, que no meu caso, seria eu, na vida dele, porque sabia que ele ia dar continuidade no processo. Porque se ele fosse para sair do ministério, se ele tivesse que entregar o cargo, se ele tivesse que falar, olha, eu não vou mais fazer não faz mais sentido na minha vida, já entreguei para Deus o meu cargo, o meu ministério, eu não vou seguir daqui para frente. Amém. Se é isso que Deus queria para a vida dele, mas Deus quis dar continuidade. E ele mesmo fala que teve muitas pessoas que tentaram enfiar outras pessoas na vida dele e que depois ele teve Deus mostrou que não era para ser, e que isso ia trazer algo que não ia agradar eles de alguma forma, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que independente se você vai casar, se você tá noivo de um viúvo, divorciado, eu tô falando em relação agora ao ministério, aos que vocês pensam junto, às coisas que vocês querem construir juntos, espiritualmente falando aqui. Porque não é somente casar, sabe? Não é somente... Porque teve dias aqui que eu dei uma surtadinha, né? De mulher, assim, eu tô estressada, eu preciso sair um pouco, preciso esparecer minha cabeça, a gente precisa sair um pouco desse estresse todo, porque quem é obreiro, quem é dirigente de igreja, quem sabe que cuidar de pessoas não é fácil. Tem dias que a gente tá, meu Deus, tem misericórdia. E ele fala assim, eu entendo, você escolheu isso, eu entendo, eu escolhi, hoje eu aceitei, entendeu? Mas isso não quer dizer que eu tenho que, né, ser forte o tempo inteiro. Então vem essas cobranças, querendo ou não, a gente acaba sendo cobrado por isso depois. Por quê? Porque a gente aceitou, porque a gente sabe que, né, não é fácil. Casar com pessoas que têm ministério, gente, não é fácil. Você pastorear uma igreja não é fácil. Todo mundo sabe disso. Quem é líder, e nós já fomos líderes de jovens, eu já trabalhei com moças ali e aconselhando e dando aquele contato, né, mais de perto com elas, agora com as mulheres casadas, estou aprendendo todo dia, não é fácil. Eu tenho pouco tempo de casada, às vezes a pessoa já tem muitos anos de casada e vem pedir conselho e eu falo, meu Deus, é tudo Deus, é tudo Deus. Então, assim, você tem um ministério, não deixa seu ministério por conta de homem nenhum. Você tem seu ministério, homem, não deixa seu ministério por causa de mulher nenhuma. Porque se ela for do agrado do Senhor, se for da vontade de Deus de vocês estarem juntos, entendeu? Ela não vai quebrar, ele não vai estragar, né? E você, quando você tá naquela fase, né? Eu já tive fases da minha vida que eu achava que, nossa, agora é esse, agora vai. E não era, e me entristecia. E não é rejeição, é livramento. Quando Deus ele vai tirando do teu caminho, ele vai te livrando dos perigos, dos espinhos que vai te machucar, entendeu? Porque hoje a gente vive um matrimônio muito abençoado, glória a Deus. Porém, tem os nossos desafios diários, as nossas conversas, nossos diálogos, às vezes são meio, bem fortes, mas isso não prejudica a nossa vida cristã com Deus, a nossa vida matrimonial,
o nosso empenho em servir, em ajudar pessoas, em conseguir, como que eu vou dizer, avançar no ministério, porque hoje eu tô aqui, vamos dizer assim, hoje eu estou aqui falando toda, eu não tinha coragem de abrir a boca em lugar nenhum, sabe? Eu era uma pessoa totalmente travada. Decidi fazer até esse canal para poder ajudar outras pessoas em relação a isso, porém, contar meu testemunho, enfim, mas não, eu já estou aprendendo, eu ainda estou aprendendo, e todos os dias, eu falo isso para as minhas ovelhas ali na igreja, todos os dias, gente, a gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer, evoluir, a gente nunca pode ficar estagnada, sabe? A partir do momento que a gente vira um parasita, algo está errado aí, está muito errado. Então, vamos aprender a evoluir a cada dia, sabe? E como eu falei, né? O meu esposo, ele foi um exemplo para mim, um exemplo de homem, de caráter mesmo. E que quando ele ver esse vídeo, que ele não assistiu ainda, ele vai ficar feliz de ouvir isso, que eu não preciso ficar repetindo isso para ele direto. Mas eu tenho certeza que Deus, ele honra homens com caráter cristão. Ele dá uma família, ele acrescenta na vida, né? Acrescenta dias de abundância e ele abençoa, né? Eu falo que o homem que teme a Deus, que ele não padece na terra. Então, eu acredito que Deus, ele está preparando, ele vai forjando caráter. E minha caminhada foi difícil também, não foi fácil. Eu já contei meu testemunho, agora estou contando da parte dele. Então, assim, continua. Você que é homem aqui que está me ouvindo, continua, irmão. Não desiste, não, sabe? Às vezes vai vir mulherada aí no seu pé, às vezes você está querendo até, ai meu Deus, será que é ela? Será que é ela? Olha, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Quando for, você não vai ter dúvidas. Não vai ter dúvidas. Entendeu? Deus não deixa nenhum requisito de dúvidas. E você sempre vai estar aqui, ó, na presença do Senhor, pedindo: Senhor, me dá a direção, me dá o direcionamento para eu falar, para eu agir, para eu me comportar, sabe? Porque no mundo de hoje, as pessoas estão rasas, estão supérfluas, estão vazias, as pessoas estão buscando coisas que não vão acrescentar em nada, que não vão. O alimento que nós precisamos diário é a presença de Deus. Agora, a pessoa, um casamento sem altar, um casamento sem a presença do Senhor, sem o direcionamento de Deus, que futuro que tem? Que futuro que tem, meu irmão? Que futuro que tem, minha irmã? Então, se você, independente se for viúvo, se for divorciado, se tiver filhos ou não, não importa. Suporta o processo, aguenta mais um pouco. Não entrega teu ministério nas mãos de gente que não está preocupado com nada, de pessoas que podem até te levar para o inferno e você pensar: o que eu fiz da minha vida? Porque o que vale é a nossa salvação. Porque Deus, ele não une pessoas, ele une ministérios, ele une propósitos. Se você não tiver um propósito de vida, meu filho, acorda para a vida também, minha filha. Sabe, uma pessoa perdida, não sei o que eu quero. Vai saber o que você quer, vai buscar autoconhecimento, vai buscar maturidade, vai fazer uma terapia, vai crescer, vai evoluir. Antes de procurar entrar numa vida, a vida de uma pessoa pisar no terreno de alguém, ou de alguém vir pisar no seu terreno. Nós temos que aprender, nós temos que estar todo dia evoluindo. O ser humano foi feito para evoluir. E é isso que eu queria deixar aqui para vocês, essa reflexão aqui, uma pequena reflexão aqui sobre suporte o processo. Suporte o processo para que Deus, ele te honre a cada dia.
Amém? Que Deus te abençoe grandemente.